Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza, onde na aula anterior começamos a estudar aí as infecções sexualmente transmissíveis. Vem aqui comigo então, você está na aula 5, segunda etapa, módulo 2, unidade 1, terceiro semestre. Na aula de hoje, iremos aí ter objeto de conhecimento a prevenção das ISTs. Nosso slide aí traz para vocês, dentro do nosso módulo, uma imagem muito interessante. Inclusive aí que um preservativo masculino está segurando uma placa de proibido ISTs. Então é proibido aí você ter uma ISTs depois dessa aula, até porque você vai se prevenir e prevenir aí o seu parceiro ou sua parceira. Dentro, então, aqui da nossa aula, nós temos que o uso da camisinha masculina ou feminina em todas as relações sexuais, sejam elas orais, anais ou vaginais. Ele vai ser um método eficaz para evitar a transmissão das ISTs, como exemplo, a HIV, vírus da imunodeficiência humana, que gera essa doença que é denominada AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. E também vai evitar, por exemplo, hepatites virais como a B e a C e servir para evitar a gravidez como um método contraceptivo. Importante ressaltar que existem vários métodos para evitar a gravidez, conforme inclusive vocês viram na aula anterior. O único método eficaz para a prevenção de ISTs é a camisinha masculina ou também a camisinha feminina. Orienta-se sempre que possível realizar dupla proteção. Como que funciona isso? O médico vai passar aí para as mulheres um método contraceptivo e aí podemos citar o anticoncepcional. E além disso, para evitar a gravidez, o médico também pode sugerir que faça uso aí do preservativo para evitar a gravidez indesejada e também as ISTs, beleza? Lembrando sempre da recomendação médica. Volta para cá. Quem tem relação sexual desprotegida pode contrair ISTs, não importa a idade, o estado civil, a classe social, a identidade de gênero, a orientação sexual, credo ou religião. A pessoa pode estar aparentemente saudável, mas pode ser infectada por uma ISTs. Isso também gerou até a mudança de nome. Antigamente, doença relacionava até com fatores que você ia ver, falar que aquela pessoa está doente, ela está com manchas na pele, ela está com corrimento, né? Está aparente essa doença nela. As infecções podem ser silenciosas, como é o caso aí do HIV. No início do HIV, a partir do momento que a pessoa foi contaminada, ela é assintomática, ou seja, não tem sintomas. Interessantíssimo isso, né, professor? Pois bem, então os conceitos mudaram, não só por um nome, mas por conta das infecções. Elas sim podem acometer um indivíduo e não ter sintomas. Observem aí comigo. As infecções sexualmente transmissíveis estão entre os problemas de saúde mais comuns, com estimativa em 376 milhões casos por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. As infecções sexualmente transmissíveis podem ser causadas por vírus, bactérias, entre outros micro-organismos, como fungos e protozoários. Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, durante o sexo oral, vaginal e anal, sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada. Então, precisa da pessoa estar infectada. Quem? Você não sabe, porque ela pode, inclusive, ser assintomática. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda de mãe para criança, durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. De uma maneira menos comum, as ISTs também podem ser transmitidas por meio de contato não sexual. Como assim?
mucosas da pele ou na íntegra por secreções corporais contaminadas. Fique atento para isso. Outra informação importante que a gente tem aqui é que essas infecções são causadas normalmente por relações sexuais. Se o uso do preservativo com uma pessoa que esteja infectada, tá, for usado de maneira errada ou não usar, independentemente de ela ter ou não sintomas, e a partir disso pode gerar feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a HIV, que é uma doença muito perigosa, que acometeu aí, inclusive, vários artistas que provavelmente você conheça, como Freddie Mercury, o grande cantor lá do Queen, que foi ao falecimento devido ao HIV, não por conta dela especificamente. Então, a HIV baixa a imunidade da pessoa, o sistema aí dos anticorpos de defesa do seu organismo. Então, uma pneumonia ao acometer uma pessoa que já está contaminada com HIV pode gerar ela a morte. Então, a AIDS especificamente, ela como vírus, não vai matar uma pessoa, mas vai propiciar que o sistema dela de defesa fique muito deficiente, muito baixo, muito frágil, e uma doença oportunista, gravem esse nome, pode sim levar o indivíduo a óbito, mesmo que seja uma gripe convencional, pode sim levar o indivíduo a óbito. Observem, por exemplo, aqui, eu vou deixar maior para vocês, como que pode ser transmitido o HIV. Como que eu vou, numa palavra mais popular, pegar e como eu não vou pegar? Então vamos aqui para o lado esquerdo que está vermelho aí para você. Assim pega. Sexo vaginal sem camisinha. Sexo anal sem camisinha, que é o preservativo, tá? Sexo oral sem camisinha. Uso da mesma seringa ou agulha por mais de uma pessoa, e não só para as pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, mas também uso aí de hospital. Tem que ser seringa descartável. Transfusão de sangue contaminado. Tem que ter muito cuidado de onde você recebe esse sangue. De mãe infectada por passar o HIV para o filho durante a gravidez, o parto e também na amamentação. Então, as mães que têm aí o diagnóstico de HIV têm que fazer um tratamento, inclusive com coquetel. Isso lembrando de passar pelo médico. Instrumentos que cortam ou furam e não estão esterilizados, certo? Assim você pega HIV. E como você não pega, veja, do lado direito, verde. Sexo desde que se use corretamente, de novo, corretamente a camisinha. Masturbação a dois. Beijo no rosto ou na boca, suor e lágrima, picada de inseto. Vários alunos perguntam aqui, professor, se o Aedes aegypti picar alguém tem HIV? Não, não pega, galera, não é suficiente a quantidade. Ah, professor, e a dengue? Dengue é diferente, né? É um outro vírus, outro tipo. Aperto de mão ou abraço. Talheres e copos. Professor, isso aqui também significa que eu não posso pegar outro vírus? Pode, né? Vamos dar um exemplo aí da pneumonia, que se através da saliva você pode passar para outra pessoa aí de talheres e copos contaminados. Não é o caso, e a gente está vendo aqui HIV, gente, não confundam. Piscina, banheiros e pelo ar. Doação de sangue desde que seja feita de maneira correta. Sabonete, toalhas ou lençóis. Professor, mas eu já ouvi falar que o HPV por sabonete ou toalha pode pegar. Justamente o HPV vírus, o papilovírus humano, do papiloma humano. Então, cada vírus tem a sua forma de contágio.
ele é específico para determinada doença, ele gera determinada doença. Nós temos aí vários artigos científicos que mostram o HIV1, o HIV2 e o HIV3. Então, a pessoa que tem HIV1 se relacionar com a pessoa que tem HIV3, elas podem também contaminar mais ainda, onde a pessoa pode ficar com o tipo 1 e o tipo 3. E aí vai agravar mais ainda aí essa doença. Fique esperto para isso. Gonorreia, sífilis, HPV, Cândida. Cândida também pode ser uma infecção sexualmente transmissível, que nem sempre, no caso da candidíase, ela vai ser por contato sexual. Pode ser por banheiros públicos ou piscinas. Professor, mas lá estava escrito que piscina não, para HIV. Então, vale ressaltar nas nossas aulas aqui que cada vírus ele é específico. Vem aqui comigo, então. Os medicamentos antirretrovirais são importantes, pois servem para impedir a multiplicação do HIV. Ele tem cura, professor? Não, mas tem tratamento. Esses medicamentos ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Por isso, regular os medicamentos antirretrovirais para aumentar o tempo da qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas é importante. Uma pessoa que vive com HIV e com carga viral indetectável, seja realizando um tratamento corretamente, não transmite o HIV sexualmente, tá? Inclusive com o uso de preservativos. Atenção para isso. Você já ouviu falar de PEP ou PrEP, que é profilaxia, é um método de prevenção específico para o HIV? Sim ou não? É a prevenção ao contrário do vírus, consiste na tomada diária de um comprimido que impede o causador da AIDS. Então, você tem que aprofundar esse estudo aí lá no Ministério de Saúde. Tá? Já a profilaxia pós-exposição é um tratamento de método preventivo, de módulo emergencial, caso, por exemplo, a mulher ou o homem tenha sofrido violência sexual. Importante a gente destacar isso. Para conhecer mais um pouquinho aí de infecções sexualmente transmissíveis, tem aí o exemplo do vídeo destacado no seu material de estudo. Fique atento para isso. Achismos aqui dentro da educação de jovens e adultos tem que ser colocado de lado. Então, informações que normalmente vêm dos seus colegas, amigos, internet, são de fonte segura? Professor, eu acho, então tá fora. Tem um artigo que fala sobre isso, tem um médico que colocou dessa forma. Professor, eu estou me sentindo assim, então eu acho que eu estou com tal doença. Isso, a partir desse momento da sua vida, vai deixar de existir. Você vai procurar uma recomendação médica, você vai fazer os exames que ele passar e, a partir disso, ele vai ter um diagnóstico do que você está passando ou não. Vamos ressaltar aqui que, num caso bem comum, existem até gravidez aí psicológica, onde às vezes a mulher teve relação sexual desprotegida, sem uso de preservativo, o homem teve a ejaculação e, a partir desse momento, ela acredita que estar grávida. E, inclusive, a barriga, o ventre, né, começa a crescer. Mas aí ela faz o beta-HCG, que é o exame de sangue correto para identificar ou não a gravidez, e aí dá negativo. E aí, ao procurar o médico, ela descobre que está com gravidez psicológica. Ou seja, você vai deixar os achismos de lado e passar agora a ter conhecimentos científicos na sua vida. Bacana? Terminamos uma aula muito interessante da educação de jovens e adultos, onde tínhamos muito ainda para falar, mas devido ao espaço reduzido das nossas aulas, esse foi o material escolhido pela equipe de produção. Um grande abraço do seu professor, te espero na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau!